Nossa, estamos no ar. Olha só, bom. Boa noite para todo mundo. Jundiaí agora fazendo mais uma live, um assunto super interessante, principalmente para empresários. No próximo dia 21, em Jundiaí, será realizada a primeira edição do Beer e Business. É o Cerveja em Negócios, uma iniciativa para expandir ideias e fazer network. E sobre esse assunto a gente vai conversar com o Matheus Silva, que é empresário e o idealizador do evento, que conta com o apoio aqui do Já. Tudo bem, Matheus? Olá, Marco. Como é que você tá, cara? Prazer, boa noite. E aí, muito trabalho para organizar isso tudo? Olha, desde a ideação até a execução vai um tempinho hábil aí de organização. E muita conversa, né? Conversa, mas acho que querer fazer é tudo hoje em dia, sabe? E é verdade que os melhores negócios são fechados em bares e restaurantes entre uma cerveja e outra? Sem dúvida. Ambientes descontraídos é onde você processa todo esse movimento de inovação e as pessoas, quando estão em locais mais descontraídos, elas estão mais aptas a se comunicarem, conhecerem pessoas novas. E uma cervejinha ou aí quem gosta de um álcool libera alguns órgãos aí, alguns... Desinibe, será? Talvez. É um fenômeno mundial, cara. É um fenômeno. Na verdade, essa ideia vem de uma organização chamada Startup Drinkabout, que é uma organização mundialmente conhecida, que fomenta esses ambientes aí em bares, restaurantes, projetos relacionados a startups, né? Empresas de base tecnológica que têm uma escalabilidade alta. Então, eles iniciam esses bate-papos e esses eventos em bares e restaurantes. Então não é uma ideia inovadora, um projeto novo de Jundiaí. Isso já existe. Para mim, inovação é quando você pega algo que já existe ou não, mas você traz e melhora algo. Então, o que eu quero trazer para Jundiaí? Como não existe em Jundiaí, vejo que é uma inovação sim para a cidade. Você tem ambientes que fomentam um networking, só que normalmente são coffee breaks. Então, você tem organizações que fazem cafés da manhã até almoços de negócio, mas em bares e locais descontraídos é a primeira vez que Jundiaí vai ter. Então, trago isso para a cidade com o apoio do Já e espero que existam pessoas que queiram fomentar aí a networking, aprendizado, e a principal ideia e temática será de tecnologia. Que legal. Guilhermina Peçanha e Aparecido Antônio Marinho já estão aqui acompanhando a gente. Boa noite para vocês. Boa noite. Se tiverem perguntas para o Matheus, é a hora, gente. Mande aqui para a gente via Facebook. Ele está à disposição para responder. Se não der tempo, ele leva e depois ele manda a resposta para a gente e a gente repassa, tá bom? Então vamos lá, mais uma pergunta. Como expandir ideias e fazer network num período tão difícil da economia que a gente está vivendo no país, Matheus? Eu acho que o importante, Marco, é querer fazer algo. É de suma importância você ter essa capacidade de querer fazer, mas ter respaldo de data, ou seja, de dados. Dados estatísticos são muito importantes nesse momento. Então, você aliando teoria e prática e não ter medo de errar. Porque acho que uma característica muito importante de empreendedor é a resiliência. Você vai errar. Independente do seu sucesso estar muito próximo ou muito longe, na sua jornada você vai errar, você vai fracassar. Só que é o jeito com que você leva isso contigo. Se é um momento de aprendizado ou se é um momento de desistência. Então, o empreendedor brasileiro tem essa criatividade aflorada e eu pontuo a resiliência, né? Continuidade, e é a primeira iniciativa que eu trago. Então muito provavelmente terão melhorias aí no processo, né? A perfeição, acho que o empreendedor não deve buscar perfeição nunca, porque a perfeição é inimiga do empreendedor. É verdade. Porque o empreendedor, se ele buscar a perfeição, ele não vai fazer. Porque a perfeição é quando você está num nível muito acima do que você pode entregar. Então, se você fazer e tiver feedback e respaldo de melhoria, você vai melhorando aos poucos. Por isso que eu acho que a perfeição não existe. Tá? Você falou aí da resiliência e da criatividade. Isso são características próprias, né, do empresário brasileiro. E se ele não tiver essas duas também, ele não sobrevive aqui nesse país, né? Sem dúvida. A gente tem que
que fazer aquela jogada, ter aquela jogada de cintura, nesse momento que a economia não está favorável a nós, mas também a gente não pode jogar aí a culpa para o governo somente, porque nós também somos parte disso. Não vamos entrar na questão da política, mas nós temos o poder nas nossas mãos agora, muito próximo. E se a gente ficar colocando culpa em terceiros, eu acho que aí não vai sair mesmo. Então, cada um de nós, como indivíduos e como pessoas, se tiverem empreendedores aí nos acompanhando, uma coisa que eu deixo para vocês tenham sim fome de aprender e sejam curiosos a ponto de sempre buscar coisa nova. Então, o respaldo teórico é muito importante. Eu me baseio muito nos Estados Unidos e na China, que são dois mercados gigantescos que trazem a tecnologia e a inovação nos dias atuais. E muito do Brasil, do contexto do Brasil hoje, é o que acontece lá fora. Então, se você quer inovar utilizando a tecnologia, eu acho que você tem que entender esses dois cenários, o americano e o chinês, porque lá está acontecendo o boom da inovação, e tentar trazer aqui para o cenário da cultura brasileira, do contexto brasileiro. Tá? O brasileiro é capaz de ser empresário em qualquer lugar do mundo e a recíproca é verdadeira? O empresário de fora consegue administrar toda essa gambiarra que é a nossa economia? Eu tive a oportunidade, Marco, de morar na Ásia, morar na Indonésia, fiz um trabalho voluntário na Índia, estive recentemente em Singapura para um projeto para captação de recursos lá. E o que eu vejo, pelo menos do ambiente asiático, é que nós não estamos muito atrás em questão de criatividade e desenvolvimento de projetos. Mas uma coisa que eu vejo que o asiático está muito à frente é a questão de entrega. Então, se você comparar com o chinês, por exemplo, o chinês lá trabalha 10 horas por dia, não tem descanso e ele vai e corre atrás. O brasileiro, às vezes, dependendo aí do seu estado físico e mental, tem certa preguiça. Então, acho que comparando com esse cenário, a Ásia está muito à frente na questão de entrega, de explorar o seu melhor, né? Sua capacidade e fazer acontecer. Se doar completamente aquilo, né? Eles, quando querem fazer algo, acho que até pela persistência, né? Desde a educação do ensino básico deles, de estar na escola e do respeito que eles têm com o professor, e aí, no decorrer dos anos, eles sempre se doando mais e mais e mais. Aqui a gente tem um lado positivo que é, enquanto criança, nós brincamos bastante. Eu acho que o brincar na educação básica, no Brasil é muito importante respaldar isso para as escolas, porque eu acho que o brincar desenvolve as crianças a ter esse senso aflorado de criatividade. Só que a gente não trabalha muito quando a gente vai evoluindo isso, no ensino fundamental, no ensino médio, depois no ensino superior. Acho que a gente deixa muito a desejar se comparado a países como Estados Unidos, por exemplo, e se a gente pontuar o modelo educacional agora. Mas acho que a questão deles se doarem mais do que nós deixamos a desejar. Em contrapartida, nós somos muito criativos. Pergunta sobre o mundo empresarial? Manda aqui pra gente. Matheus Silva, organizador do Cerveja e Negócios. A gente vai continuar falando sobre esse evento. Está aqui para responder. Ele tem uma ampla experiência. Trabalhou no Sebrae, correto? Recentemente fui agente local de inovação pelo Sebrae e CNPq, auxiliando 40 empresas de pequeno porte aqui de Jundiaí região. Você já viu e ouviu de tudo no mundo empresarial, né? Existem várias problemáticas aí que nós podemos pontuar, mas eu vejo que os resilientes, como eu comentei, são os que ainda continuam aprendendo e tendo sucesso ainda. E onde será essa primeira edição do Cerveja e Negócios? Aqui em Jundiaí, dia 21 de agosto, 19h30, no The Beer Market. Onde fica? The Beer Market fica no Unity Mall, na Conrado Offa, muito próximo à rua Conrado Offa, e ao lado do Donuts Café. Tá? É um espaço com cervejas artesanais e cervejas de rótulos diversos. É um espaço que vai certamente potencializar nossa criatividade e o nosso bate-papo. Vou fazer uma pergunta aqui. Maurício Santos
jornalista, foi meu chefe de redação. Ele está perguntando o seguinte: no atual momento de crise, de incertezas políticas para os empreendedores, qual seria o perfil ideal de candidato à presidência da República? Vamos ver se o Matheus já elaborou isso, né? Alckmin conciliador e com maior respaldo parlamentar, um Bolsonaro que chuta para todos os lados, um Ciro Gomes cheio de certezas, mas isolado, ou um presidiário que dita as regras da campanha de dentro da cela da cadeia? Olha, infelizmente... Pergunta é do Maurício dos Santos, foi chefe de redação de vários jornais aqui, não é do Marco. Maurício, boa pergunta, mas assim, a minha colocação como brasileiro e que cidadão que irá votar é que infelizmente eu não vejo projetos que visem o povo brasileiro e visem a longo prazo. Então você tem países, se comparado ao Brasil, obviamente com estrutura melhores e com capacidades de entrega melhores. O Chile, por exemplo, está o que está hoje porque investiu em educação. Você tem o Panamá. A América Latina em geral tem países, Colômbia, Peru, que estão muito melhores que o Brasil, porque principalmente visaram a entrega a longo prazo de projetos. Eu não vejo isso no cenário político brasileiro, que funciona de 4 em 4 anos, essa engrenagem. Eu acredito sim que é possível mudar, mas que nós necessitamos reestruturar essa política brasileira. Infelizmente, eu tenho que dizer que o meu voto será novamente nulo, porque eu não vejo esses candidatos, ao meu ver, como cidadão brasileiro, a potência que poderia ser de entrega. Então, infelizmente, esse é meu posicionamento em relação à política atual. Espero que futuramente tenhamos aí, pelo menos como cidadão, que eu possa apoiar algum candidato que entregue algo, não somente promessas, mas algo palpável, não de 4 em 4 anos, mas algo que traga frutos para o povo brasileiro. Matheus, antes de começar a live, você estava falando que tinha ido até a FATEC, conversar com o pessoal. É para esse evento específico? E quem pode participar do Cerveja e Negócios? The Beer and Business, Cerveja com Negócios, então é uma iniciativa que eu trago para Jundiaí para fomentar bate-papos, networking e esses bate-papos com a temática de tecnologia. Existe hoje na tecnologia a 4ª Revolução Industrial e é dentro dessa 4ª Revolução Industrial que eu estou focando essas temáticas. Então, dia 21 nós iremos tratar sobre Big Data e análise de dados, que foi tema de uma palestra que eu fiz para um evento nacional online, o Let's Grow Conference. E dia 5 de setembro, então depois de 2 semanas, iremos falar sobre automação e o futuro do trabalho. Eu estive com a FATEC, na FATEC hoje, conversei com professores e o diretor da FATEC para um evento que acontecerá em novembro. Tá? Outro ainda? É um outro evento. Tá com a agenda cheia, não? Eu pretendo trazer para Jundiaí o que eu infelizmente não vejo, que é o potencial de Jundiaí ser uma cidade que fomente o empreendedorismo e não tenha esse fomento somente em pontos estruturados de organizações A, B, C ou D, mas que tenha uma sinergia entre todos os players, né? Entre todas as organizações, os indivíduos. Então, esse é meu cenário e otimista para Jundiaí, que tem um potencial enorme. Dia 21, então, é direcionado para empresários. Dia 21 de agosto, todas as pessoas... de setembro. E 5 de setembro, todas as pessoas que têm interesse em tecnologia, têm interesse em entender o contexto da 4ª Revolução Industrial, Big Data e análise de dados dia 21, é a temática. Dia 5 de setembro, automação e futuro do trabalho. Tá. Tem algum custo? O custo é gratuito, tá? Consumação local, cada um arca com os custos, tá? E 2 kg de alimentos não perecíveis a serem doados posteriormente a uma instituição de caridade aqui da região. Já está definida qual é essa instituição? Não, inclusive se vocês quiserem enviar, se você tiver alguma que você apoie, Marco, por favor, aceito aí o nome. O Matheus está aberto às sugestões, gente. Manda aí para onde que ele deve mandar, onde ele deve encaminhar todas
esses mantimentos tão necessários hoje em dia, entidades passando por crise financeira. Veja aí o caso do Grendac, né? Que só agora, depois de quase 2 anos de luta, que foi credenciado pelo Ministério da Saúde, graças a Deus. Como é que se faz a inscrição? Entra no seu site? Nós iremos aí então passar para vocês um link, aí nos comentários posteriormente o Marco vai passar para vocês aí que estão nos assistindo e posteriormente queiram participar. Através desse link você se inscreve, tá? Então é só clicar no link e depois escolher lá a questão dos ingressos, você escolhe a quantidade, faz o cadastro e esperamos vocês dia 21 e dia 5. Você deu uma pincelada nessa questão didática educacional do Big Data. Esse vai ser um tema para a nova live de semana que vem, nesse mesmo horário, terça-feira. Dá uma comentada mais aprofundada, só para pegar esse povo, para pensar esse povo, para ele acompanhar semana que vem. Tá, o que é isso? Que bicho é esse? Pessoal, hoje em dia nós temos muitas coisas conectadas. Se você pegar o seu celular, ele tem poder e capacidade de processamento de dados muito maior do que todos os séculos que nós já vivemos, toda a história da humanidade juntos. Nós produzimos durante 2 anos, durante esses últimos 2 anos, mais quantidade de dados do que todos os anos que nós já vivemos na humanidade. Então, o Big Data é uma temática muito importante hoje em dia, porque todos nós produzimos dados e esses dados são produzidos a todo instante. 2,5 quintilhões de dados são produzidos aí a cada ano. Isso quer dizer, se você querer aí entender, se você colocar aí na ponta do lápis escrever 2,5 e colocar 18 zeros seguido desse número, é a quantidade de dados que nós produzimos. Então é absurdo e isso tende a aumentar com os carros autônomos, com a internet das coisas, com as coisas conectadas através de sensores. E o Big Data nada mais é que uma quantidade exorbitante de dados, estruturados ou não, eu vou explicar isso na próxima live. E a gente tem que analisar esses dados, porque dado por dado não vale nada. Então, por isso que o Big Data com análise de dados é muito importante. E por isso que o analista de dados hoje em dia é uma das profissões mais bem pagas no mundo. Ah, é? Você tem aí nos Estados Unidos cientistas de dados do Google, Facebook, da Amazon, sendo pagos aí até $190 mil ano, que é um dos melhores pisos salariais aí do mundo. É ramo de profissão, hein, gente? Né, Maurício? É. Legal. Então, semana que vem você já tem compromisso com a gente. Vamos conversar com o Matheus sobre Big Data, né? Esse bicho de 7 cabeças aí que ele vai ajudar a entender melhor, que vai ser um dos temas do Cerveja e Negócios, o Beer e Business, no dia 21 agora de agosto, e no dia 5 de setembro ele também já tem programado um outro Beer Business, Cerveja e Negócios, mas vai ser aí outro tema. O que vai ter mesmo de concreto igual entre os dois é a cerveja. A cerveja, sem dúvida, bate-papo, conhecimento. Então, se você faz parte de uma empresa e queira divulgar o que você faz aí para fomentar o networking, isso é muito importante. Então, aí fomentar o networking, fomentar as ideias, fomentar a questão da tecnologia, o que está acontecendo, esse bate-papo entre um gole e outro. Então, saúde, e saúde, né? Saúde. E de maneira leve, né? Porque o que a gente vê são grupos de empresários que se reúnem. Eu até fiz parte de um. Agradeço muito a eles por terem ensinado muita coisa para mim, né? Sou jornalista de carreira, nunca pensei em ser empresário, mas são grupos muito engessados, né? Então essa é uma situação nova e que realmente deve despertar assim o melhor das pessoas, né? Sim. Interessante. Acredito que esses espaços descontraídos, né, bares ou coworkings,
Acho que Jundiaí tem que trazer mais esse espírito de São Paulo e de Campinas, pela proximidade, de fomentar esses espaços e dar abertura a empreendedores, a inovadores, a disseminarem conhecimento e essa troca. Então é disso que eu proponho para Jundiaí e espero que tenhamos aí bons frutos em relação a isso, frutos de pessoas aprendendo sobre temáticas ou se já conhecem para trazer o seu conhecimento, seja na empresa ou no que vem estudando, né? E a gente vai trabalhando para que fomente esse cenário na cidade. Paulo Roberto tá mandando aqui vários copinhos de cerveja, mas ele fez a pergunta se você tem interesse em cerveja artesanal. Eu acho que ele está imaginando que vai ter uma captação de empresário dessa área. Não, é o evento, Paulo, que vai acontecer dentro de uma cervejaria. Eles vão falar sobre duas coisas boas: negócios, money, grana, e cerveja. Então é isso, tá? Gente, estamos terminando por aqui. A próxima live com o Matheus Silva, organizador do Cerveja e Negócios, vai ser semana que vem, no mesmo horário. Acompanhem, você vai falar de quê? Big Data e análise de dados. Estejam aí. Beleza. Porque promete. Ele vai ter que ensinar muito aqui pra gente, que todo mundo por fora. E importante, amanhã nós não teremos a live, o test drive com o nosso Transformer Joaquim Rimoli. Ele tá meio enferrujado, ele tá doente, então, gente, pedimos desculpa, não haverá a live test drive amanhã. Fica para a próxima semana. Joaquim está se restabelecendo aí com uma tosse, com pigarro. Precisa parar de fumar, né, Joca? Tá bom, gente? Obrigado. Matheus, foi um prazer receber. Tá bom? Obrigado a todos.